Olá, sambistas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, no nosso quadro Sambistas no Enem. Hoje nós vamos dar continuidade ao passado negro do Brasil, mais especificamente agora no tempo histórico entre o fim do Império e o período republicano. Então venha conosco para embarcar mais uma vez na história negra do Brasil. Tremeu na casa grande o opressor, com o peso da palavra de um negro. Quando o novo horizonte vive, meu povo é livre. Quem sou eu? O meu contra toda a tirania. O Luiz Gama, ele nasceu na Bahia. Ele, pelo que tudo indica, pelos documentos também, ele é filho de Luísa Marim, que a gente viu na aula passada, na Revolta dos Malês. Então, ou seja, ele tem na sua construção familiar uma ideia mítica de resistência, de luta contra a opressão do Estado brasileiro. Luiz Gama, ele vem para o Rio de Janeiro, já criança, porque ele é separado da mãe, a mãe é presa. No Rio de Janeiro ele descobre que a mãe dele sumiu, ninguém sabe até hoje o paradeiro exato da Luísa Marim. E assim ele vai para São Paulo ainda jovem, e é em São Paulo, lá em Campinas, que ele vai ter o contato pela primeira vez com essa luta abolicionista. Mas é em São Paulo, quando ele vai estudar, vamos dizer assim, que meio que na clandestinidade, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, hoje pertencente à Universidade de São Paulo, a USP, é lá que ele vai ter os primeiros contatos jurídicos com as leis do país e, de certa forma, com o restante do mundo. O Luiz Gama, ele não era um advogado, porque ele não tinha o direito de advocacia, mas ele era um rábula. O que é um rábula? É uma pessoa que tem os conhecimentos jurídicos, os conhecimentos do campo do direito, e exerce a profissão. Na época ali do Império, isso era permitido, só que ele não poderia, por exemplo, fazer grandes causas, pegar grandes ações. O grande desafio do Luiz Gama era exatamente, o seu grande objetivo era de libertação do povo negro na cidade de São Paulo. Então, ou seja, ele buscava pela alforria dessas pessoas. É sempre bom frisar que a gente está falando aqui de um contexto de 1870, 1860, em que a escravidão no Brasil já perdia fôlego. O tráfico negreiro já tinha sido abolido em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz. E o Luiz Gama, ele fazia a interpretação exatamente dessas mudanças que aconteciam no processo jurídico em relação ao negro. E nesse sentido ele ia pouco a pouco modificando as coisas. O Luiz Gama, ele além de ser um advogado, né, um rábula, ele era um exímio escritor. Então ele fez diversos escritos, seja em poema ou em verso. Além disso, ele escrevia muito em jornais da época. Ele chegou a participar de jornais negros na cidade de São Paulo. E nesse movimento foi que ele se tornou ativo no processo de independência, de abolição do negro no Brasil. Infelizmente, o Luiz Gama morre antes de 1888. Ele morre um pouco antes, inclusive. Só que a morte do Luiz Gama foi sentida por toda a população de São Paulo. Foi um momento, eu diria até que cívico, grande dentro da cidade, por causa exatamente do ativismo do Luiz Gama. Ele é o maior símbolo do movimento abolicionista brasileiro, aquele movimento mais ativo e reativo. E ele hoje é considerado um advogado pela OAB de São Paulo, pela OAB do Brasil. E ele foi concebido, vamos dizer assim, tardiamente o título de advogado, o que não deixa de ser uma reparação, mas também mostra como a sociedade brasileira era podre naquele período em que você ser negro, independente do seu talento e da sua competência, você já era subjugado, você já era tratado como uma figura inferior e outros vários aspectos. Então, ou seja, o que é importante a gente saber aqui, falando do Império, é que esse período imperial do Brasil, a gente está tendo não só um movimento abolicionista, mas a gente está tendo negros, ou vários negros ativos neste processo. A gente pode citar aqui o Aloysio de Azevedo, né, que vai ser um importante escritor dentro da temática, embora não seja totalmente da temática negra, mas ele estava dentro do movimento negro. E talvez o Machado de Assis, que é talvez um dos principais escritores do Brasil de todos os tempos. Ele era negro
E ele tinha uma veia social, uma veia crítica muito grande, seja na questão do negro, seja nas questões subsequentes. Mas o importante é que, já que no final do século XIX, a gente está tendo uma população negra, liberta e crítica do que estava acontecendo ao seu entorno. Então o movimento de 88, que quando a Princesa Isabel assina a Lei Áurea, mas não cria-se nenhum movimento para a inserção do negro na sociedade, essa população negra vai continuar ativa na crítica ao que estava acontecendo ao seu redor. O que a gente vai ver agora, não necessariamente no sentido político, mas no sentido militar, com a revolta da Chibata. Na batida do tambor, o lamento se escondia, e na chibata do Senhor, o movimento de revolta se expandia. Então agora a gente já está falando do período republicano. Então a gente sai ali de 1878 e agora a gente dá um saltinho para 1910. Em 1910, João Cândido Guerreiro, como ele era conhecido, ou João Cândido, ele vai liderar o que a gente chama de Revolta da Chibata, que vai acontecer exatamente na cidade do Rio de Janeiro. A gente está falando de 1910, a abolição foi feita em 1988. Nesse meio termo, a Marinha ainda fazia, principalmente nos seus marinheiros negros, o que a gente chama de punição pela chibata. Então, a gente está falando ainda de uma agressão colonial, uma agressão feita no período da escravidão, que era aplicada aos marinheiros, principalmente os marinheiros negros. João Cândido ele vai ficar revoltado com isso, e aí sim ele vai liderar a revolta da chibata. Qual é a grande ação do João Cândido? Né? Ele vai ter a brilhante ideia de pegar os principais navios da Marinha Brasileira, o navio Minas Gerais, o navio Bahia, o navio Marechal Deodoro, ou Deodoro, e ele vai colocar eles de frente para a cidade do Rio de Janeiro. Eles estavam armados, e o João Cândido ameaçou: ou vocês acabam com a chibata e nos deem anistia por causa do movimento, ou nós vamos simplesmente bombardear a cidade do Rio de Janeiro, que seria, vamos dizer assim, um assunto mundial. Isso iria atrair os olhos de fora exatamente para o que estava acontecendo no Brasil. O então presidente do Brasil, Floriano Peixoto, ele vai, vamos dizer assim, ele vai enganar o João Cândido. Ele vai dizer ao João Cândido que ele iria acabar com a chibata e que iria dar anistia ao João Cândido Guerreiro e aos demais membros da revolta da chibata. Não acontece. A revolta da chibata de fato vai ser abolida anos depois. O João Cândido e os outros demais participantes da revolta da chibata vão ser presos na Ilha das Cobras, num regime praticamente de calabouço. Eles não viam a luz do sol, muitos deles morreram de doenças ali mesmo na prisão. E o João Cândido ele sai da prisão por um tempo, porque ele vai ser acusado de louco. Ele vai para uma espécie de sanatório, hospício, ele volta para a prisão, e aí ele vai ser julgado e ele vai ser declarado inocente. Então agora a gente sai do campo de João Cândido, e agora a gente vai talvez para a principal liderança negra do século XX, que é Abdias do Nascimento. Ecoa o clamor da resistência, a negra voz que ilumina a consciência, tingindo de preto os palmos de marfim, o sonho de Palmares renasce em mim. Então a gente está falando aqui, a gente está falando de João Cândido em 1910, 4 anos depois vai nascer o Abdias do Nascimento, em 1914, mas entre esse período, né, de 1988 até 1910, a gente está falando de um país que simplesmente não reconhece a população negra. Isso era um grande problema. Por quê? Quando a gente tem assina a Lei Áurea, qual era, por exemplo, o Luiz Gama? Ele acreditava que a Lei Áurea, ou assinar a abolição, não resolveria nada. Porque a gente está falando de uma população que é totalmente não escolarizada, a gente está falando de uma população que foi praticamente pintada pelas cores do país como uma população que não existia. A própria ideia do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né, os IHGBs, não reconhecia o negro como uma pessoa ativa dentro da história do Brasil. Para variar, o Brasil passava por um processo de eugenia dos corpos,
não só pelo processo de imigração, mas também científico. Por que eu tô falando isso, né? Porque a partir da década de 30, o movimento negro no Brasil ele vai ser reativo. Ele vai exatamente começar a policiar ou vai começar a questionar a sociedade brasileira. Tanto é que no período Vargas, ou no período de Getúlio Vargas ali, do Estado Novo, depois de 1930, o movimento negro ele meio que vai ser visto como um movimento anti-Brasil, ou como um movimento que está querendo romper com a ideia de que o brasileiro não é mestiço, a ideia de que o brasileiro não seja a união das raças. É isso que o movimento negro vai ser reativo já na década de 30. Não é à toa que na década de 30 a gente vai ter talvez o livro mais polêmico da história do Brasil, que é Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire. E neste livro a gente vai ter exatamente essa constatação racial que vai moldar o Brasil ao longo do tempo. Pois bem, o Abdias do Nascimento ele nasce nesse contexto. Ele vai ser uma figura reativa, porque na década de 30 ele vai ter os primeiros contatos com o movimento negro na Frente Negra Brasileira, na FNL, né, na Frente Negra. Ele vai ser uma figura questionadora e ele vai ter os primeiros contatos, de fato, com a luta do movimento negro. Só que é em 1944 que ele vai fazer talvez a coisa mais fantástica da sua vida, que é exatamente o Teatro Experimental do Negro. O TEM, né, o Teatro Experimental do Negro, ele era não só um movimento teatral, ele era também um movimento de inserção de empregadas, de trabalhadores do dia a dia, de negros principalmente, negros e pardos, mas principalmente de negros. E ele buscou nessa população a formação de letragem, né, ou seja, de alfabetização, de inserção não só no núcleo da sociedade, mas também no núcleo de questionamento. Porque o Teatro Experimental do Negro ele era nada mais nada menos do que uma coisa rara de se ver no Brasil. Os negros dentro das peças de teatro, coisa que não era vista. Era como se este espaço de letração, de letramento, não fosse permitido para eles. Só para te ter um exemplo, né, a Semana de Arte de 22, que muita gente enaltece, ela simplesmente coloca o negro ou numa situação de exotismo, ou no negro como uma situação menor em relação ao que está acontecendo no Brasil. Isso é um perigo, isso é muito complexo. Então, o Abdias do Nascimento, no Teatro Experimental do Negro, ele vai fazer peças das mais mirabolantes, seja fazendo releituras de peças tidas como brancas, como ele próprio fazendo peças de autoria dele. O fato é que o Teatro Experimental do Negro, como diz o Samba da Moon, vai exatamente tingir de pretos palcos de marfim. Isso é muito bonito, né? Então eclou o clamor de resistência, a negra voz que ilumina a consciência. O Abdias do Nascimento ele não foi só um ator, ele também foi político. Ele vai participar na criação do PDT com Leonel Brizola, e é nesse momento que ele vai inserir as pautas negras dentro do Congresso Brasileiro, coisa que nunca tinha acontecido até então. Então o Abdias do Nascimento, ele além de ser uma figura, uma voz cultural do Brasil, ele vai ser, a partir dos anos 80, uma figura também política. Ele vai ser deputado e senador do Brasil, e ele vai ser, exato como eu disse agora, né, o primeiro a levar pautas como cotas, como isenção do negro dentro do seio, não só da sociedade, mas no campo econômico, no campo administrativo. O Abdias do Nascimento, ele é antes de tudo uma figura super contemporânea. A morte dele, infelizmente, é um marco negativo da história do movimento negro do Brasil, na história brasileira, mas como um bom intelectual brasileiro, e eu coloco ele como um grande intelectual, ele até hoje se faz presente, até hoje ele se faz reativo na voz de vários líderes do movimento negro e de outras pessoas dentro da sociedade brasileira. E ele é praticamente um novo zumbi, né? Se o zumbi, ele é, vamos dizer assim, o símbolo do Brasil colonial, e o Luiz Gama, o símbolo dessa luta abolicionista, o Abdias do Nascimento eu considero como um símbolo da renovação do movimento negro no Brasil. Porque, querendo ou não, e acho que isso é muito importante, né? O Abdias do Nascimento vê a construção da Lei 10.639/03, que obriga o ensino de história africana e afro-brasileira no Brasil, e ele vê as universidades do Brasil aderirem quase que massivamente ao sistema de cotas de ação afirmativa.
Então eu diria que o Abdias do Nascimento, ele, por mais que ele não viu, ou ele não esteja vendo esse movimento reativo do movimento negro hoje no Brasil e no mundo, ele pelo menos viu o início disso tudo. Lá vou eu pra batalha, não tinha o que comer. Esquece, eu fiz poesia, retratando meu viver. Quando cheguei a São Paulo, sem rumo, sem direita, falei de justiça pra que o mundo entenda. Outra figura importante dentro da luta contemporânea do Brasil na questão negra é exatamente a figura da Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus talvez seja um dos exemplos mais magníficos de como a literatura pode libertar pessoas. A Carolina, ela nasceu em Minas Gerais, ela veio para São Paulo de uma forma muito pobre ainda, como bem expressa o samba da Colorado do Braço para o próximo carnaval. Ela veio para a batalha, não tinha o que comer, fiz verso, fiz poesia, retratando o meu viver. O livro principal da Carolina de Jesus talvez seja Quarto de Despejo. Nesse livro fantástico, ela narra a história do cotidiano dela e das pessoas ao entorno na favela do Canindé, em São Paulo. Favela que hoje já não existe mais, praticamente foi totalmente derrubada ou transformada em outros tipos de construção. Mas o fato é que a Carolina de Jesus, ela retratou não só a condição do favelado, mas a condição dela como uma figura ausente no seio de uma das cidades mais ricas do mundo, que é a cidade de São Paulo. Então a Carolina de Jesus, ela hoje se torna talvez uma das vozes protagonistas desse Brasil de letramento de reexistência, né? Esse letramento de colocar uma nova voz ao corpo do negro. Carolina de Jesus, ela vai ser talvez uma figura atípica, porque ela vai se tornar muito famosa e ela vai viajar pelo mundo. Talvez a obra dela é uma das mais traduzidas do mundo, mais até que as obras do Jorge Amado. Então ela vai ser uma figura super importante do movimento negro do Brasil hoje. E isso é muito estranho, né? Porque a Carolina de Jesus, ela foi muito famosa no período em que ela foi escritora. Porém, ela só vai ter o sucesso devido ao reconhecimento de fato no tempo presente. Não é à toa que hoje a obra da Carolina Maria de Jesus ela é obra obrigatória dentro do vestibular da Universidade de Campinas, a Unicamp. Então isso mostra como o vestibular também está se modificando. Isso mostra também como essa população periférica está pouco a pouco se inserindo também nos moldes acadêmicos do Brasil. Então agora sim a gente vai para o final do nosso vídeo, que a gente vai agora questionar o Brasil contemporâneo a partir de 3 sambas. Paga imposto, negro vai à guerra, negro ajudou a construir a nossa terra. Temos a pergunta, não nos leve a mal, porque só no dedo de novo que o negro é genial. E na atual sociedade, lutamos pela igualdade, sem preconceitos sociais. Linda, Anastácia sem mordaça, o novo símbolo da massa, a beleza negra me seduz. Viemos sem rebote, sem chibata, dar um basta nessa farsa. Bem, o samba da Vila Isabel talvez seja, não tenha que tecer comentários, né? Todo mundo acho que conhece Kizomba. Mas a música, o samba enredo inteiro de Kizomba, ele poderia ser utilizado em qualquer momento da nossa história. E isso mostra exatamente como a mulher, mesmo no período colonial, imperial ou no republicano, a mulher sempre foi relegada a uma situação inferior dentro da sociedade, talvez a mais inferior ainda. Porque você tem um homem branco como privilegiado, você tem a mulher branca, depois você tem o homem negro e depois você tem a mulher negra. Então, ou seja, o samba, embora não fale exatamente disso, eu queria trazer essa reflexão que é importante a gente ter em mente, que é a questão do gênero dentro da questão racial. A gente sabe que o racismo ele é profundo no Brasil, mas a gente sabe que a mulher negra, a mulher preta dentro do Brasil, ela é muito mais subjugada em relação a qualquer outro
grupo, principalmente dentro dos mercados de trabalho, nos mercados acadêmicos e assim por diante. Já o Samba da Camisa de 82, ele toca o dedo na ferida. Quando ele faz essas vários questionamentos, né, tipo, o negro paga imposto, o negro vai à guerra, o negro ajudou a construir a nossa terra, quando coloca essa pergunta final, temos a pergunta não nos leve a mal, porque só no trido de Momo que o negro é genial. Isso é fantástico, né? Muitas vezes a gente coloca o negro dentro do carnaval como uma figura de protagonismo, como uma figura importante dentro da formação do samba. Mas será que o negro está realmente inserido nas entranhas de uma agremiação? Será que a gente tem negro carnavalesco? Será que a gente tem negras carnavalescas? Será que a gente tem negras e negros dentro dos campos de administração, como por exemplo presidência? Será que hoje nós temos negros e negras dentro das administrações de direção de carnaval, direção de harmonia, direção de evolução? Porque a gente canta o negro, a gente coloca o negro dentro do espaço da sociedade. Mas será que a gente coloca o negro como protagonista de fato do carnaval? Ou a gente só está preocupado em colocar o negro como uma estampa em que a gente vende ele, mas a gente não faz nenhum questionamento? O negro está dentro da sociedade, só que ele está sendo invisibilizado, seja pelo patriarcado, seja pelo machismo, seja pelo racismo. Então isso é muito complicado. E a Camisa Verde e Branco lá em 82 já estava fazendo esse questionamento. E para encerrar, o Samba do Salgueiro, né? E na atual sociedade lutamos pela igualdade sem preconceitos sociais. Linda Anastácio sem mordaça, o novo símbolo da massa. A beleza negra me seduz, e aqui é exatamente esse ode. A estética afro, ao negro, a essa busca incessante por igualdade. O Abdias do Nascimento tem uma frase que eu acho fantástica. Ele diz que a ideia de democracia racial ela não é de um todo um problema. O grande problema da democracia racial é que a gente ainda não democratizou por completo. Então a gente ainda não vive uma democracia racial. Mas ele dizia, né, espero que um dia isso exista, de fato e do jeito correto, né? E no final, né, viemos sem revolta, sem chibata, dar um basta nessa farsa, que é exatamente o desfile de 89 do Salgueiro, Templo Negro e Templo de Consciência Negra, que a gente fecha aqui, né? A gente pode citar aqui a Mangueira em 88, né? Fantástico também. Não coloquei aqui por causa de espaço, mas é isso, gente. Essa foi a reflexão do negro no Brasil, um assunto importante no vestibular de vocês. É um assunto que, em tese, é obrigatório nas escolas, mas que, infelizmente, ainda não é massivo. A gente não tem ainda uma formação racial dos nossos professores. A gente não tem também mecanismos ou grupos para aprimoramento dessas questões. Então, enfim, é um trabalho de formiguinha, mas que aqui nos nossos vídeos, né, seja no vídeo da semana passada ou dessa semana, a gente está tentando trazer para vocês, nem que seja para reflexão. Na aula que vem a gente vai falar de um Brasil com sabor de café com leite, em que a gente vai abordar a República Velha, ali entre 1889 até 1930. Então é isso, não deixe de ver nossos vídeos anteriores, não deixe de seguir nossas redes sociais ao longo do Instagram, Facebook, Twitter. Não deixe de deixar dúvidas, sugestões, comentários aqui no nosso vídeo. E até mais, gente. Não deixem de sonhar e não deixem de sambar.